chegar ao nosso pastor, a minha esposa passou o trabalho para o pastor. Eu entendi que estava passando para o pastor da igreja, o pastor Arildo, mas esse que ela fez certo. Então, meus queridos irmãos, nós estávamos aguardando a chegada do nosso presidente, acho que o José Alves, e graças a Deus já está conosco. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Damos graças a Deus. Podem sentar, por favor. Damos graças a Deus pelo privilégio que Deus nos está dando de estar esta noite, esta tarde, convosco. É uma alegria. Nem sempre temos tempo, disponibilidade, oportunidade de estar com os irmãos. O aniversário de celebração ali. O irmão Judite ficou com 4 aniversários. Além disso, tem uma outra atividade no final da tarde que ela tem que só ela pode fazer. E por isso ela não pôde vir, mas ela mandou um abraço intervalo de oração. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela dedicação das nossas irmãs. Não é isso? Quero convidar a todos para todos juntos lermos a palavra de Deus. Meu 2.7, ele é 3, né? Para melhor. Meus irmãos, eu quero ler no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Ainda bem que a gente tem aqui, né, Lúcia? Estou já indo no cemitério, né, irmão? Mas esse aqui dá para... Meus amados irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor no capítulo 20 de 2 Reis. Diz assim: naqueles dias adoeceu o rei Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele virou à parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Mas com isso tem que estar cuidado, eu não esqueci.
Meus irmãos, nosso pastor nos autoriza a orar e perguntar quantos mais desejam esta oração. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, com tuas mãos estendidas, Senhor, pois estamos aqui para te agradecer por todos os benefícios, Senhor, que temos alcançado. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Ação que as irmãs prepararam, eu não gostaria de tomar o tempo das irmãs. Hoje é o dia do ciclo de oração, mas como dizia no início, louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar neste aniversário, nesta linda igreja, e agradecer juntamente com as nossas irmãs, que eu sei que sempre se lembram de nós também, de orar, agradecer pelas vossas orações, porque é por elas que nós conseguimos viver, vencer as dificuldades. Uma pessoa da tarefa grande como a minha, isso já não tem tempo de orar como antes. Fui criado em círculo de oração, com 14 anos de idade, eu dirigi várias comissões, 15, 16 comissões de círculo de oração, ensinando música, louvor, isso regi comissão já de São Paulo, Pacheco, Azulão, Santo Aleixo, Cajueiro Seco, Deus te guarde, um grupo lá de comissões, e acredito que foi uma oportunidade que Deus me deu de poder orar com as irmãs e também estar sempre na lembrança delas na oração e de ouvir por inúmeras vezes as promessas de Deus para a minha vida, com 14, 15, 16 anos, 17, é isso, e hoje vejo a realização, o cumprimento daquelas promessas que o Senhor nos fez. Então, sou um admirador, amante do círculo de oração, porque considero um dos trabalhos mais importantes da nossa igreja. A igreja, a Assembleia de Deus em Pernambuco, ela tem conseguido, isso, triunfar em todos os momentos. E estava, me lembro, viajando na Europa, falando com os pastores presidentes de todas as denominações ali, conversando no almoço, e eles perguntaram qual o segredo do crescimento da igreja em Pernambuco. Perguntou ele, por que nós não crescemos? Nós não temos a unidade que tem vocês, e vocês lá conseguem isso. Eu disse, olha, o diabo está lá como está aqui na Espanha, ele é o mesmo, os laços dele, as astúcias são as mesmas, mas o que acontece é que a igreja tem 3 colunas onde ela se firma. A primeira é o círculo de oração, a segunda é a escola dominical e a terceira a campanha evangelizadora. Esses 3 trabalhos têm marcado a diferença da nossa igreja. E o círculo de oração, como é o caso nesta tarde, com mais motivo, com mais razão, muitas vidas têm sido abençoadas, muitas vidas têm recebido da parte de Deus milagres, maravilhas, através do círculo de oração. Foi nele que fomos batizados com o Espírito Santo, né? Nele que Deus tem feito milagres e maravilhas. Então temos só que agradecer. Quero dar esta oportunidade de parabenizar a nossa irmã dirigente, a direção local, a esposa do pastor, que supervisiona todos os círculos de oração, como também as irmãs componentes da comissão, e tenho certeza que dedicam o tempo da vossa vida, a vossa vida na oração. A trabalhar no círculo de oração é um trabalho de grande responsabilidade, porque as irmãs têm que se dividir entre o lar, não é isso? O esposo, os filhos e o trabalho do Senhor. Tem que deixar tempo para todas as coisas, e assim Deus vai abençoando. Amém? E hoje
completando 42 anos. Tenho certeza que, não sei se tem alguma pessoa que foi fundadora do Círculo de Oração, e parece que a minha cabeça é maior do que a sua, está sobrando aqui. Meus amados irmãos, 42 anos é uma vida de oração, uma vida de jejum, de vitórias. Eu sei que hoje as irmãs estão aqui bem fardadas, é isso, um fardamento muito bonito, mas no começo não foi assim. Se nós dessemos a oportunidade, as primeiras, as que iniciaram, elas diriam de que não havia um piso assim, não havia ventiladores, não havia um ambiente agradável como esse. Isso foi muito diferente, um número bem menor, mas nós louvamos a Deus porque o trabalho prosseguiu e hoje as irmãs podem dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, quero deixar uma reflexão, a palavra de Deus, desse texto onde nós lemos, aonde o livro dos reis, que na sua maioria trata da biografia dos juízes de reis de Israel, da história do povo de Deus, e a sua história nos traz lições para que continuemos confiando e orando ao Senhor. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nos deparamos com passagens e histórias, testemunhos que são alentadores para a nossa vida espiritual. São alentadores porque nos dá firmeza, serve de embasamento, de fundamento, para que continuemos buscando a presença do Senhor. Obrigado. Continuemos buscando a presença do Senhor, porque os exemplos que temos nas Escrituras são exemplos, são testemunhos de que Deus escuta, o Senhor escuta as orações. São afirmações de que o Senhor não muda e que Ele se preocupa com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas preocupações. Quando a igreja, quando o crente individualmente tem confiança em Deus e procura colocar nas mãos do Senhor os seus problemas, fiquemos certos de que o Senhor responderá às nossas orações. E nós temos aqui, lemos a história deste homem que era o rei Ezequias, o homem que reinava em Israel. E nos diz a palavra do Senhor que Ezequias enfermou gravemente. E diz a palavra do Senhor que ele recebeu uma visita, meus queridos irmãos, de um dos profetas de Israel. Diz a palavra do Senhor que o profeta Isaías foi à casa daquele rei, ao palácio daquele rei, e levou uma mensagem a ele. Eu quero acreditar de que quando o profeta chegou, as esperanças de Ezequias, elas se renovaram, porque por certo aguardava da parte do profeta uma mensagem de esperança, uma mensagem de alento. Ninguém que vai à casa de Deus ou está diante de um profeta, de alguém que Deus usa, vai esperar uma mensagem no momento de desespero, no momento de aflição, vai esperar uma mensagem desanimadora. É claro que somos suscetíveis a pensar de que na hora da dificuldade nós vamos receber uma palavra de alento, uma palavra de ânimo, uma palavra que nos deixe mais animados. Como é duro quando precisamos de uma palavra de ânimo, recebemos uma palavra dura, uma palavra que não traz esperança para a nossa vida e para aquele momento que estamos passando. O rei Ezequias adoeceu gravemente. A palavra de Deus nos mostra no livro do profeta Isaías, que registra também esse fato, e aqui que o rei Ezequias havia tido vitórias
sucessos, porque no capítulo anterior ao que li, nós encontramos de que Israel havia conquistado uma grande vitória, e acredito de que ainda estavam vislumbrando aqueles momentos de vitória que o povo de Deus havia alcançado. Mas, meus irmãos, a vida do crente nem sempre é só vitórias, não é isso? Nós devemos estar preparados para os momentos de vitórias, mas também estar preparados para os momentos de prova, os momentos de dificuldade. Quando o Senhor nos chamou, Ele não nos prometeu somente bênçãos. Ele disse que passaríamos por aflições, por tribulações, mas Ele deixou uma palavra de esperança. Ele disse que estaria conosco todo o tempo da nossa vida, enquanto nós vivêssemos aqui sobre a terra. E foi assim que aconteceu na vida desse homem de Deus, desse rei. Há quem diga que Ezequias era um homem que não era convertido. Já ouvi alguém dizer que não era convertido porque Deus disse a ele: põe em ordem a tua casa e morrerás. É claro que podemos tomar essa passagem como um tema para ensino, para exortação, para edificação da igreja. Mas, na verdade, o que Deus estava dizendo a Ezequias é que a morte se avizinhava e ele deveria colocar todas as coisas em ordem para não deixar dificuldade, como deixou aquele homem lá que deixou a dívida com a viúva e os credores queriam levar os seus filhos. O que Deus estava dizendo não é que Ezequias estava em pecado, não é que Ezequias estava em desobediência, até porque ele reclama isso diante de Deus. Ele diz: Senhor, tu vês que eu tenho andado em justiça diante da tua presença, pesa-me em balanças fiéis e verás que eu tenho andado em verdade. Era um homem piedoso que podia falar a Deus e dizer desta maneira. Mas não são somente os crentes que vivem com a vida fora da vontade de Deus que passam dificuldade. Aqueles que são fiéis também passam dificuldade. A exemplo, poderíamos citar o caso de Jó, que era um homem justo, piedoso, que o próprio Deus recomendou a sua idoneidade espiritual, mas ele passou por dificuldade, apesar daquela vida piedosa que levava. E nós vemos que Ezequias, ele chegou mesmo a ver a margem, os umbrais da morte por causa daquela doença. Ele já não tinha esperança. Parece que a enfermidade era uma chaga cancerígena em uma das suas pernas ou nas pernas, e ele já não tinha esperança. E quando o profeta, como disse, entra na sua casa, com certeza ele teve ânimo e disse: por certo vem trazendo uma palavra da parte de Deus para mim. Mas a palavra do profeta foi uma palavra dura. O Senhor te manda dizer, Ezequias, põe em ordem, diz assim, diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E naquele momento, quando Ezequias ouviu aquela palavra tão dura, eu fico imaginando, ele não era um homem velho. O rei Ezequias havia reinado cerca de 15 anos, e alguns historiadores dizem que ele tinha cerca de 39 anos. Imagine um homem com 39 anos, vivendo um status social que ele vivia, escravos, riqueza, bens, fazenda, uma vida regalada, que chegue a 39 anos, menos de 40 anos, e alguém chegue e diga a ele que ele vai morrer. Foi um momento difícil. Eu acredito que ele entrou em crise existencial, ele entrou em desespero, ele entrou, ficou perturbado, e nos diz a palavra de Deus que naquele momento ele não teve outra saída, ele não entregou os pontos, como acostumamos dizer. Porque imagine se uma pessoa dizendo-se usada pelo Senhor chegar a você e você sentir que é o Senhor,
e disser a você: você vai morrer, prepare-se, você entra em crise, não é verdade? Você vira-se, pode ser velho, novo, porque não tem isso não, a morte é uma coisa que ninguém aceita. Eu já ouvi muita gente, e no círculo de oração se canta muito que vai passear na praça com Jesus, e eu quero ir, mas quando chega na hora de ir, a coisa é difícil, não é verdade, irmão? Se esquece do hino, porque aqui está ruim, mas ninguém quer ir para lá. Lá é bom, mas ninguém quer ir para lá, não é verdade? Quer viver muito tempo. Todo ser humano é assim. E meus irmãos, numa hora desesperadora como essa, imagine quando o profeta chega da parte de Deus, e ele sabia que o profeta falava da parte do Senhor, e diz a ele assim: tu vais morrer, rei. Põe em ordem, ordena a tua casa, para não deixar problema para a tua família. Quando ele escutou isso, irmãos, ele não entregou os pontos. Como diz aí, ele não amarelou, ele não desesperou-se, dizendo que tudo estava perdido. Não, Senhor, porque o crente que tem experiência com Deus, o crente que fala com Deus, o crente que tem uma vida devotada na oração, ele conhece o seu Deus. Amém, irmãos? Eles sabem quem tem crido, eles sabem que não tem circunstância, por mais adversa que seja, que Deus não dê a volta. Não há impossível, impossível há para o homem, impossível há para os homens, mas para Deus não há impossível, porque para Deus ele tira o defunto da cova, ele faz o sol voltar atrás, ele para o sol, ele faz o grau de Acais voltar como ele fez aqui, ele faz quem não tem ter, ele faz aquela que é estéril gerar filhos, ele dá vista ao cego, aquele que tem ferida ele cura, ele mata, ele ressuscita, ele fere, ele cura, ele fecha a porta, ele abre porta, ele é absoluto, ele é soberano. Deus não precisa reunir igreja em assembleia ordinária, nem presbitério, nem convenção, nem CGADB. Deus faz e está feito, e ninguém pergunta por que ele fez, porque ele é soberano, ele é absoluto. Amém, meus irmãos? Ele é absoluto, ninguém pode impedir o que ele quer fazer. Daniel, com muita propriedade no seu livro está escrito: aquilo que ele determinou será feito. Amém, irmão? O que ele determinou será feito. Só Deus pode dizer assim, irmão. Eu posso até ter muita gente sob meu comando, mas eu não posso dizer, eu determinei, tem que ser feito. Não, porque vai haver circunstâncias, dificuldades, não é isso? Vai haver acidentes de caminhos que não vai se conseguir chegar, mas Deus não. Tem que sair da frente quando Deus diz que vai fazer, porque tem duas alternativas: ou sai da frente quando Deus diz que vai passar, ou senão ele tira, porque ele é poderoso. Glorificado seja o nome do Senhor. E Ezequias, quando viu aquela situação, observe, meus irmãos, que quando Ezequias viu aquela situação, ele não perdeu tempo, ele não se desesperou. Diz aqui: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele não entregou os pontos, como eu disse. O que foi que ele fez, irmãos? O que foi que ele fez? O que foi que ele fez, irmãos? Olha o versículo 2, o que é que diz? O que foi que ele fez, por favor? Bem forte. Virou-se, ou se virou para a parede. Eu acredito que o quarto do rei estava cheio, a recâmara, não é? Era uma recâmara muito grande, a casa real tinha uma recâmara muito grande, havia outros móveis e pessoas, os assessores do rei, tudo ali. Quando recebeu aquela mensagem e entraram e viram o rei chorando, se preocuparam, mas ele se virou para a parede. Virar-se para a parede é dar as costas para os outros. Virar-se para a parede é dar as costas para o mundo em que vivemos. Virar-se para a parede
é ficar entre você e Deus, Deus e você. Amém, irmãos? Quando a gente está com a sala cheia e a gente está ali chorando e se vira as costas para os outros e vira para a parede, a gente está dizendo agora é eu e Deus, Deus e eu. Ou dá tudo ou não dá nada. Aleluia! E foi isso. E é isso o caminho que muitos crentes devem tomar. É você e Deus, Deus e você. Agarre-se com o Senhor e diga: eu não te largo enquanto não lhe abençoares. Glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor realiza aquilo que Ele promete a você. Amém, irmãos? Vira-te para a parede. Fica tu e Deus, Deus e tu. Aleluia. Tem gente que reclama muito, fala muito aos outros e fala dos outros também, e manda um pedido que parece um jornal, mas não é isso que resolve o caso. Vai para um advogado, não é o advogado que resolve. Vai para esse e aquele, vai para um político, nem sempre, irmão, pode resolver. É a solução do crente, a resposta para a vida do crente está quando ele coloca os joelhos, quando ele vai a Deus, quando ele conversa com Deus. As dificuldades hoje é porque a igreja não está orando como orava antes. Os obreiros não estão orando como os nossos pais oravam. Os crentes não estão orando como se orava antes. Eu sou de um tempo, irmãos, que os cultos de oração, se você não chegasse cedo, não encontrava lugar. E quando você entrava, os bancos de baixo estavam molhados de lágrima. Era aquele grito, aquele clamor, aquela língua, era profecia. Era difícil um culto de oração que o Senhor não falasse, que os crentes não chorassem na presença de Deus. Era um clamor, mas as coisas melhoraram. O padrão de vida melhorou, e a mulher tem que trabalhar, o marido tem que trabalhar, já não se tem tempo, às vezes até não se encontra em casa, e isso vai fazendo com que a igreja vá dando um ré na oração. Meus amados irmãos, o culto cheio é o de festa e não o culto de oração. A hora que o ciclo de oração tem mais gente não é na hora da oração, é na hora de testemunho, é na hora que se agradece, é na hora que aparece um Senhor dizendo que é profeta e começa a dar chave, e começa a jogar paletó, e começa a fazer alarde, e começa a fazer movimento. Para Deus operar não precisa de fanático, para Deus operar não precisa de meninice, para Deus operar não precisa do homem. Deus trabalha e faz quando Ele quer, como Ele quer, usa quem Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer, e ninguém pode dizer a Ele, porque Ele faz assim. Glorificado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano, absoluto, mas é ordenado. Ele não faz as coisas desordenadas, não é? Fora da visão bíblica. Jesus disse que é como diz a Escritura, não é? Tem gente que se comporta quando recebe o poder de Deus, que parece mais um pai de terreiro, parece mais um feiticeiro. Não, quando se recebe o poder de Deus, se deve ser equilibrado. Paulo disse que tudo deve ser feito decentemente e com ordem. Agora, o poder de Deus não depende de voz fina, de voz grossa, se eu pulo, se eu corro, se eu vou para lá, se eu venho para cá, se eu unjo, se eu não unjo. Quando Deus quer fazer, Ele faz e se acabou. Ele faz e se acabou. E às vezes Ele não faz nem muito barulho. Às vezes Deus não faz, como diz o Nordeste, Deus não faz nem muita zoada. Ele fala no silêncio. Aleluia. Ele fala no silêncio, no gemer da alma, no momento de maior aflição. Glória ao nome do Senhor. Aquele homem virou-se para a parede, e quando ele virou o rosto para a parede, o que foi que ele fez? Orou ao Senhor, buscou a presença de Deus. Veja que a oração desse homem de Deus foi uma oração íntima, particular. Ele não mandou fazer um círculo em volta dele. Ele se vira para a parede e fala sozinho com Deus. Quem diz amém, irmãos? Foi uma oração profunda e íntima com Deus. Depois diz: ah, Senhor,
ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Foi isso? Uma oração de uma vida pura, consagrada a Deus. Amém, irmãos? Eu acho interessante é que quando eu leio a minha Bíblia, a sua, né, que é a mesma, Deus não se impressiona muito com a aparência. Não. Deus não se impressiona, irmãos, com quantidade. Deus não se impressiona com o visual, o design. Não. O camarada está dizendo, como canta bonito, como prega bonito, como ora bonito. E Deus está lá olhando para dentro do coração do camarada, vendo se ele anda certo. Pode cantar voz lírica, como aqueles tenores italianos, mas Deus está lá dentro olhando assim, quero ver se esse... E Ezequias pode fazer barulho, falar muita língua e tudo, mas Deus quer saber como está quem está orando. E Ezequias tinha uma consciência tranquila. Ele podia dizer, Senhor, eu andei em verdade, eu tenho andado certo, Senhor. E ele estava dizendo, não era o pastor presidente não, viu? Porque o pastor presidente pode se enganar, dizer, essa irmã é muito santa, esse irmão é muito santo, e não ser. A igreja, ele não estava dizendo a igreja não, e a igreja pode se enganar. Não estava dizendo a igreja não, ele estava dizendo é a quem vê tudo. É a quem vê tudo, ele diz a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém. E diz aqui que ele diz a Deus, ele diz assim, Senhor, eu andei diante de ti em verdade. Eu não fiz coisa mentirosa não. Eu não enrolei ninguém não. Eu não passei cheque sem fundo não. Eu não comprei, não paguei não. Ele disse, eu tenho andado em verdade. Você sabe que quando eu digo sim, é sim. E quando eu digo não, é não, Senhor. É não. Sim, é sim. Eu não vivo com enrolada. Eu não vivo com mentira. Não, Senhor. Tu sabes que eu ando na verdade. É duro, né, irmão? Isso. Mas está aqui. Ele está dizendo, é a verdade. Ele diz assim, eu andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito. Coração perfeito aí não é a pessoa sem falta, mas uma pessoa que procura viver de conformidade, que o seu interior confirme, aprove e a sua consciência tenha tranquilidade. E a Bíblia diz que devemos andar bem com a nossa consciência, tanto diante de Deus, como diante dos homens, e diante de si mesmo. Ele podia dizer, o meu interior está tranquilo, porque eu não vejo nada que eu tenha que confessar, que eu tenha que explicar, que eu tenha que voltar atrás e acertar, porque deixei embaralhado, eu deixei lá o enredo, fiz coisa que não era para fazer. Ele não diz assim, eu tenho que dar ré, eu tenho que voltar e recomeçar. Não precisava. Ele dizia, o meu coração está reto, está puro diante de ti, Senhor, e tu sabes disso. Glória ao nome de Jesus. Tu sabes disso. Amém, irmão? Eu estou falando a palavra. Não tenho culpa. Coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. Eu andei em retidão. Eu andei em santidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo o quê? Volta. Isaías, volta.
Mas Senhor, volta. A sua oração faz profeta voltar ainda, minha irmã. A sua oração ainda faz profeta voltar. Faz. Alguém me perguntou: a oração do crente faz Deus voltar atrás? Eu disse: olha, não no sentido, na visão humana, antropológica humana, na antropologia humana. Claro que na visão humana, voltar atrás porque errou, porque se arrependeu, não, Deus não vai. Agora, se você ora e você conversa com Deus, porque tem pessoas que têm uma intimidade tão profunda com Deus que ele conversa, dialoga com Deus. Não é todo mundo que faz isso, não é? Não é crente que só ora quando vai almoçar e quando vai dormir. É vida de oração, é vida de intimidade, é vida de conhecimento mútuo com Deus. E ele conversa, porque eu vi vários homens fazerem isso. Pelo menos Deus disse que ia destruir Israel. Moisés subiu no monte e disse assim a ele: não, Senhor, não, porque se tu destruís esse povo, eu prefiro que risque meu nome no livro da vida. É muita ousadia, ou não é, irmão? Eu não teria coragem de dizer isso a Deus. E se Deus dissesse assim: está arriscado? Mas ele conhecia Deus, ele conhecia. Tem hora que eu me assusto tanto com a oração de Moisés, que ele parece que quer ensinar a Deus a trabalhar. Porque não é pouco um líder chegar para Deus e dizer assim: não destruas este povo, Senhor, porque se tu destruires, eu quero te dizer uma coisa: se tu destruires esse povo, os inimigos teus vão dizer que tu tiraste o povo do Egito e não pudeste dar entrada com ele em Canaã. É como quem está dizendo assim: não, Deus, peraí, você vai fazer uma coisa que não é boa para você. É muita ousadia, ou não é, irmãos? Tem gente que tem um segredo, irmão, que eu não sei o que é, mas eu quero dizer uma coisa a vocês: que ele mexe com o coração de Deus, mexe. E ele mexe com o coração de Deus, ele mexe. Porque você veja, como é que Deus diz ao homem assim: põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Ele se vira e diz: não, peraí, eu não aceito isso não. Eu não aceito. Eu andei em verdade, eu não vou morrer assim não. Não vou morrer de véspera, de jeito nenhum. Aí Deus diz ao profeta: volta. Deus mudou ou não mudou o que tinha decidido, irmão? Me diga, mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Deus mudou o que tinha decidido, a decisão que tinha tomado. Agora tem uma coisa: eu entendo à luz das Escrituras, porque a gente nunca deve criar doutrina, nem interpretar um texto isolado dos demais, do contexto. Diz um texto, analisar um texto isolado do contexto é criar um pretexto para qualquer ideia que você está fomentando na mente, que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus nos dá a entender que muitas vezes, por causa da oração do crente, Deus muda. Se aquilo que ele tem que mudar e que o crente está pedindo não tiver que mexer no quebra-cabeça universal da sua vontade. Me entenderam? Se o que ele vai mexer, você orar para Deus destruir a Israel, ele nunca vai destruir. Por quê? Porque Israel faz parte do conjunto geral, universal da revelação de Deus. Você pedir a Deus para Deus destruir a igreja, ele nunca vai destruir. Porque se tirar, falta peça no quebra-cabeça que Deus está armando do mundo, no universo. A realização das promessas e das palavras proféticas de Deus involucra a igreja, involucra Israel, involucra a Bíblia. Daí porque nenhuma dessas três coisas pode ser destruída. Agora, Deus pode mudar, Ele pode transferir, e Ele ainda faz isso hoje. Vocês creem que Ele pode fazer nesta tarde? Quantos creem aqui que Ele pode mudar esta tarde? Diga amém. Graças a Deus, porque eu creio nesse Deus.
Você sabe uma experiência que eu passei no campo missionário. Nós tínhamos uma irmã, eu não sei se a esposa do pastor, a irmã, eu disse que conheceu a irmã Horizontina de Mar del Plata, a moreninha esposa do irmão Manuel. Era uma senhora muito dedicada. Ela começou a concorrer à igreja. Eu chamava ela a brasileira da Argentina, por sinal ela tinha nascido na fronteira do Brasil, em Misiones, mas filha de argentino, e era argentina. E aquela irmã era uma mulher espetacular, uma mulher santa, uma mulher que ajudava muito a minha esposa no círculo de oração, de oração. Quando a minha esposa ia para o círculo de oração, ela ia ali, já estava de joelho. E um dia, era mais ou menos às 6 da noite, nós tínhamos tido o círculo de oração na sede, e eu estava sentado assim, lendo um livro, e a minha esposa estava fazendo a janta. De repente ela parou, olhou para mim e disse assim: você continua fazendo a janta para eu ir orar? Eu disse: claro. Fechei o livro e fui terminar a janta. E ela disse assim: vou orar porque Deus me falou agora e disse: vai interceder. Eu vou interceder pela igreja, pelos irmãos. E fui tranquilo no quarto. E eu fiquei. Antes que terminássemos, eu a chamasse, eu vou, escuto o porteiro, como dizem lá, chamando o eletrônico, e eu atendo. Era o irmão Manuel em grande aflição, chorando muito, um senhor bem alto, já idoso, e dizendo assim: meu pastor, Horizontina foi socorrida, quase morta, e está vivendo agora só com os equipamentos, e está no hospital aqui perto da igreja. Eu queria que o senhor fosse lá com a irmã Judite, porque as 3 filhas minhas estão num desespero, está um escândalo lá no hospital, chorando, gritando, e nós corremos para lá. E quando minha esposa chegou, quando chegamos ali, eu procurei tirar o irmão para uma parte, e ela chamou as filhas e levou para dentro do toalete, e era muito pequena a toalete, e as 3 ficaram ali dentro, e a minha esposa magrinha, né? As 3 fecharam a porta e se abraçaram as 3, porque não cabia de outra forma, e começaram a chorar e clamar a Deus. Aí o Senhor tomou uma pessoa e falou e disse assim: como fiz com Ezequias, vou fazer com a minha serva Horizontina. No outro dia ela recebeu alta e voltou para casa. Mas não terminou aí não. Nós voltamos para cá, e um dia eu estou em São Lourenço, passei 9 anos e 9 meses lá, assumi a presidência da igreja. A primeira casa que eu morei em Recife, mais ou menos no mesmo horário, mais ou menos não, mesmo horário, o telefone lá em casa tocou. Quando o telefone tocou, eu atendi, era uma parente dela, muito amiga também lá, irmã Alba Castro, né? Irmão conhece, a senhora conhece, pastor? Aí disse assim: meu pastor, Horizontina acabou de partir. Eu estava na mesa tomando café com a minha esposa. Então, eu nem atentei, mas minha esposa foi ver no calendário um fato que tinha ocorrido neste dia na igreja em Mar del Plata, que marcou quando ela olhou, fazia 15 anos que Deus tinha falado aquilo no toalete. O Deus de Ezequias é o nosso Deus. Ele ainda faz. O mundo mudou, os homens mudam, mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem crê, diga amém, irmão. Amém? Então, foi isso que Ezequias fez. Ezequias não usou de expressões e coisas mirabolantes, não precisou. Ele não foi chamar ninguém poderoso para orar, não. Que é uma coisa, irmão, que a igreja precisa desenvolver. Tem crente que qualquer coisinha corre para o pastor. Ai, ore por mim, senão eu morro. Mas meu filho, minha querida, meu querido,
Desenvolve um padrão de intimidade com Deus a ponto de tu não estar por qualquer coisinha pedindo ajudinha, ajudinha. Não, desenvolva um nível de comunicação com Deus e comunhão com Deus, capaz de que quando as dificuldades venham, você dobre o joelho e diga: Deus, aqui fala Maria. E isso não é, eu sou pastor, posso dizer, isso não é privilégio só de pastor, não. Se os crentes desenvolvessem um padrão de comunicação com Deus profundo, diminuía muito essa carga. Poucos pedidos vinham para a igreja, porque o crente dobrava o joelho e Deus resolvia. Quem diz amém, irmão? Eu não estou dizendo que é pecado, nem é proibido, e nem tampouco estou dizendo que deixe de nos aperrear e pedir, aperrear não, precisa aperrear, nos deixe de comunicar, porque é um mandamento bíblico, comunicar as vossas necessidades uns aos outros. É claro que não é nada demais, e é um privilégio para os pastores, e nós vivemos para isso, né, pastor? Eu quero dizer de que por isso vivemos, para isso vivemos. Quem diz amém, irmão? Para isso vivemos. É claro que tem a hora do descanso, tem a hora de outras ocupações, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que desenvolver um grau de comunicação. Quem leu a biografia de João de Oliveira, aquele pastor que ensinava a Bíblia no seminário pentecostal, no IBP em São Paulo, ele era um homem de profunda intimidade com Deus. E Colenda, que não é esse Colenda que dirige o mesmo seminário IBP agora, senão o primeiro, o pai, o velho Colenda, ele estava no centro de São Paulo quando recebeu a notícia e disse: João de Oliveira partiu. Colenda, pastor Colenda pegou o carro. Na biografia dele, quem tiver um opúsculozinho da CPAD, ele correu para lá, e quando chegou lá, entrou, viu pastor João de Oliveira, aquele santo homem de Deus, morto ali. Ele pegou as mãos, estava assim, ele botou as mãos dele sobre a dele e começou a orar. E a oração dele foi as poucas palavras, foi assim: Senhor, aqui fala o teu servo João Colenda, e falo da terra para te pedir que tu voltes à vida do meu irmão João de Oliveira, porque eu preciso dele, o seminário precisa dele. Quem está falando é teu servo João Colenda. Quando ele disse assim, o pastor João de Oliveira diz que sentiu as lágrimas dele caindo sobre as mãos dele, caiu sobre as mãos de Colenda e entrava e molhava as mãos de João de Oliveira, e ele começou a falar em línguas e voltou a esta terra, irmão. Essa intimidade, um grau de intimidade com Deus, amém, irmãos? A oração não fique na superficialidade. Tem gente que fica só como aquelas plantas aquáticas, todo o tempo. É preciso que adentre, é preciso que se aprofunde em uma vida de intimidade com Deus, uma vida de conversa profunda com Deus, como fez Ezequias. Ezequias conhecia: quem tem o Deus que nós temos, sabe o Deus que tem, irmão. E quem tem o Deus que tem e conhece o Deus que tem, não corre de parada, não amarela, não foge de problema, não tente fugir de problema, porque quando você der a volta, ele está lhe esperando pior lá na frente. Quando os problemas vierem, dobre o joelho e enfrente-os em nome de Jesus Cristo, e o Senhor vai lhe ajudar a triunfar e vencer em meio às dificuldades e às provas. Não é verdade? Então Ezequias vai à presença de Deus e busca a presença de Deus, vai orar. Diz aqui que ele orou. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi o que, irmãos? Ouvi o que? Repitam comigo: ouvi a tua oração. E o que mais? E vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Versículo 5, meus irmãos. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. 3 dias.